Bom dia, alunos do ICE. Vamos começar a correção dos exercícios sobre retas, ok? E ângulos. Vamos lá. Primeiramente, na página 132, tá assim, ó. Ele tem esse esquema aqui, eu tenho várias retas A, B, C, D, E e F. E ele pede o quê? Ele quer que se identifique quais são as retas paralelas, quais são as retas concorrentes. Aqui eu vou dar um exemplo de algumas. Lembra, paralelas são o quê? São as retas que não se tocam, ok? Tudo bem? E mantêm a mesma distância do começo ao fim. Exemplo, a reta E e F, ó, a reta E e F é um exemplo de duas retas paralelas. Por quê? Elas não se tocam e possuem a mesma distância do começo ao fim. Outro exemplo de retas paralelas é quem? A reta B e C. Perceba o quê? Elas não se tocam em momento algum, ok? E mantêm a mesma distância do começo ao fim. Então a reta B e C também são paralelas. Aqui é algum exemplo de paralelas. Concorrentes. O que são retas concorrentes? São aquelas retas que elas se cruzam, ok? Então tem várias retas concorrentes. Por exemplo, perceba que a minha reta B, ela não se cruza com a reta E. Ela não se cruza nesse ponto aqui. Se elas se tocam em algum ponto, essas retas são o quê? Concorrentes. Então, ó, B e E é um exemplo de reta concorrente. Outro exemplo, tá vendo aqui essa reta A? Ela não está cortando a minha reta C nesse ponto aqui, olha. Se as retas se tocam em algum ponto, elas são o quê? Concorrentes. Então a reta A e C também são concorrentes, ok? Lá no gabarito eu coloco todas. Aqui na parte de concorrente eu tenho várias. Coloque o que vocês acharem melhor. Tudo bem? Então na página 132 está resolvida. Vamos para a página agora 133, que lá tem questões importantes. Exemplo, na número 1, para fazer o número 1, eu vou precisar desse desenho aqui. Ó. Vou fazer o desenho aqui. Vamos lá. Então aqui é quem? Aqui é a reta U. Lembrando, turma, as retas são representadas por letras minúsculas. Então você vê esse Uzinho aqui é a reta U, aqui é a reta T, aqui é a reta R, aqui é a reta S e aqui é a reta R, tá? Já botei. Então aqui é o ponto H, G, F, D, E. Nossa, muitos pontos, né? Aqui é C, A e aqui é o B. Ok? Então essas aqui são as retas. Lembrando, na número 1, letra A, eu vou fazer a letra A sobre a reta R e a S. Vamos fazer R e a S. Tá assim, olha. Determine por quais pontos passa a reta R. Tá vendo a reta R? Qual ponto passa a reta R? A reta R é qual? É essa aqui, né? Que ponto que passa a reta R? É o ponto F. Percebe aqui, olha, o ponto F. Minha reta R é essa aqui, não é? Ela passou em qual ponto? No ponto F. Ok? E qual outro ponto? O ponto G. O ponto G não está aqui na reta R, ó. Reta R é essa aqui, ó. Então é F, I, G. Ele quer saber quais pontos a minha reta vai tocar. Tudo bem? E na reta S, quais pontos a reta S toca? A reta S é qual? Essa aqui de cima. Tá vendo a reta S? Reta S é essa aqui, ó. De cima. Quais pontos ela toca? Ela toca no ponto C, no ponto B e no ponto A. Então qual? Os pontos A, B e C. São os pontos que essa minha reta está tocando, ó. C, B e A. Tudo bem? Então, ó, a letra A está resolvida. As outras é o mesmo esquema, né? Com a T e com a U. Vamos para a letra B. A letra B dá para fazer aqui embaixo. Ali na letra B ele já está pedindo outra coisa. Ele quer saber o quê? Quantos pontos são comuns nas retas R e S e aqui S e T. Vamos lá. Como assim? Ele quer saber quantos pontos são comuns nas retas S e T. Ele está perguntando o quê? Tem algum ponto que está tanto na reta R quanto na reta S? Vamos lá. Reta R está aqui. A reta S está aqui. Tem algum ponto que esteja na reta R e também na reta S? Não. Então, quantos pontos em comuns ela tem? Nenhum. Zero. Ok?
E na reta S e T? Então, ó, a reta S é essa. A reta T é essa. Nessas duas retas, tá vendo aqui, ó, elas não se cruzam em um ponto. Então, quantos pontos ele tem em comum? Não é o ponto C? O ponto C está tanto na reta S quanto na reta T. Então, quantos pontos em comum ele tem? Um ponto só. O mesmo se faz com as outras opções aí da letra B, tudo bem? É o mesmo esquema. Tem que ver quantos pontos tem em comum entre duas retas, ok? Aqui era R e S e aqui era S e T. Vamos para a letra C. Letra C, eu vou fazer essa parte aqui, ó, esse AB. O que ele está pedindo? Ele quer saber em qual reta está contido o segmento AB. Tá vendo esse AB? AB é um segmento de reta que começa em A e vai até B, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele começa em A e vai até onde? Vai até o B. Tá vendo esse segmento de reta aqui pequenininho? Ele está perguntando em qual reta ele está contido. Esse meu segmento de reta está em qual reta? Ele está em cima de qual reta? Não é da reta S, que é a reta S aqui, ó. Então esse meu AB, então, é qual reta? Tá na reta S. Vou fazer mais uma de brinde. Ele quer quem? EF. Quem é EF? EF nessa aqui, ó, nesse segmento de reta aqui, ó, que começa em E e termina em F, ele está em cima de qual reta? Não está em cima da reta T? Então quem vai ser o EF? Ele está passando pela reta T, pelo segmento de reta T. Tudo bem? E na letra D, a letra D é bem simples. Ele está pedindo o quê? Ó, quais pares de retas são concorrentes? Lembra, o que são concorrentes? São aquelas retas que se cruzam em um ponto. Ele quer saber pares de retas que se cruzam. A reta T e S, elas não se cruzam aqui nesse ponto C? Então, exemplo, ó, T e S. Mais um que se cruza. Vamos lá. U e S, a U e a S não se cruzam nesse ponto aqui, ó, U e S. Então, ó, U e S é outro, entre tantos, ok? Tem várias retas concorrentes. Lá no gabarito eu coloco todos. Aqui eu dei o exemplo e mostrei por que elas são concorrentes. Elas se cruzam em um ponto, tudo bem? Show de bola. Então, a número 1 está resolvida. Vamos para a número 2. A número 2 é importante porque... Caramba, deixa eu fazer esse desenho aqui. Vamos lá. Aqui é 30. Aqui é 60 graus. E aqui é 30 graus. U, T, S e aqui é. Show. Perpendiculares. Número 2 está assim, ó. Na imagem a seguir tem as retas R, S, T e U, nas quais elas são concorrentes. Elas se cruzam, tudo bem? Só que ela pergunta o quê? Ela quer saber quais pares de retas são perpendiculares. O que é perpendicular? Quando elas se cruzam, ela forma um ângulo de 90 graus. Quais retas formam um ângulo de 90 graus quando se cruzam? Exemplo, reta T e R, por quê? Aqui não é 60, aqui não é 30. Então a reta T e a reta S juntas, ó, essa abertura aqui, olha, é 60 e 30. Então essa abertura total aqui é de quanto? Não é de 90 graus? Então a reta T e R formam o quê? Um ângulo de 90 graus. Então a primeira é quem? T e R. Quais outras duas retas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus? Perceba aqui não é 30 e 60? Então, ó, esse ângulo aqui todo é de quanto? Não é de 90 graus? Que retas formam esse ângulo de 90 graus? Não é essas retas aqui, ó. Reta U e a reta S. Então é quem? U e S. São aquelas que formam um ângulo de 90 graus. E aqui são oblíquas. Quando as retas são oblíquas? Quando elas se cruzam e formam um ângulo entre elas diferente de 90 graus. Então, exemplo, a reta U e T se cruzam e formam um ângulo de 30. 30 não é diferente de 90? Então, exemplo, as retas U e T,
Quais outras retas? T e S. Por quê? A reta T e S formam um ângulo de 60 e a reta S e R. Lembrando, oblíquas é aquelas que se cruzam e formam um ângulo diferente de 90. Tudo bem? Então a número 2 está resolvida. Vamos para a página 135. Número 3. A número 3 está perguntando assim, olha, verifique qual dessas afirmativas é falsa. Porque qual que é a falsa? Turma, a falsa é a letra D, turma. Porque ele está falando assim, olha, todo par de retas concorrentes... O que é retas concorrentes? São aquelas que se cruzam. Está falando que todas as retas concorrentes é formado por duas retas oblíquas. O que ele está dizendo em si? Ele está falando que todas as retas que se cruzam formam ângulos diferentes de 90 graus. Isso é verdade, turma? Não, porque nós não temos as retas perpendiculares. Que a gente faz o quê? Que elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Então essa afirmação da letra D está certa? Não, porque nem todas as retas concorrentes, essas retas que se cruzam, formam um ângulo diferente de 90. Ok? Porque nós não temos as retas perpendiculares, que elas se cruzam e formam um ângulo de 90. Então, nem todos os pares de retas concorrentes é formado por duas retas oblíquas. Então, ó, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa corrigir. Então, como é que a gente pode botar? Pode colocar assim, ó. Nem todo par de retas concorrentes é formado por duas retas oblíquas. Lembrando, turma, eu posso ter retas concorrentes e elas serem perpendiculares. Elas se cruzam e formam um ângulo de 90. Por isso que essa afirmação está errada. Porque ele fala que todas as retas concorrentes fazem isso. Então isso que torna ela errada. Na número 5, tá assim, ó. Na letra A, eu tenho esse ângulo aqui. Você tem que falar o quê? Você escrever a medida desse ângulo e indicar que tipo de retas são essas. Eu tenho duas retas formando um ângulo. Turma, esse ângulo aqui é de quanto? É um ângulo de 90 graus. Então, turma, acontece o quê? Eu tenho duas retas se cruzando e formando um ângulo de 90 graus. Que retas são essas? São retas perpendiculares. Perpendiculares. Elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Já na letra B, acontece o quê? Eu tenho duas retas se cruzando, só que elas estão formando um ângulo de quantos graus? 85 graus. Turma, lembra? Se as retas se cruzam e formam um ângulo diferente de 90 graus, que retas são essas? É uma reta oblíqua. Então são retas o quê? Oblíquas. Ok? Então falando o quê? Um ângulo diferente de 90 são oblíquas. Se forma um ângulo de 90, é perpendicular. Lembrando, hein? Diferente de 90, oblíqua. Igual a 90, perpendiculares. Show? Então a número 5 também está resolvida. Vamos para a próxima página. Vamos para a página 136. Página 136, vamos lá. Tem um desenho aqui, vamos fazer o desenho. Nossa Senhora, vamos lá. Então aqui eu tenho a reta V. Aqui, olha, turma, sempre quando tiver esse, tá vendo esse quadrado com esse ponto? Esse quadrado com esse ponto significa o quê? Que ali forma um ângulo de 90 graus, ok? Então aqui eu tenho várias retas. Então eu tenho várias retas. Ele está perguntando, ó, número 6. De acordo com a imagem ao lado, classifique cada par de retas em paralelas, perpendiculares ou oblíquas. Vamos lá, na letra A está falando uma reta RS, na letra B, RT, e na C, SU. Turma, ele tem que ver os pares de retas e ver se ela é paralelas, perpendiculares ou oblíquas. Na letra A, RS. RS aqui, SS aqui. Turma, são duas retas que não se cruzam.
e possuem a mesma distância do começo ao fim. Então elas são retas o quê? Paralelas. Lembra? Paralelas. As retas paralelas acontece o quê? Elas não se cruzam e mantêm a mesma distância do começo ao fim. Retas R e T. As retas R e T, cadê R e T? As retas R e T, elas se cruzam, tá vendo aqui, ó? Reta T e S. Ela forma esse ângulo aqui cruzando, aqui, ó. Reta S, tá certo. R e T. Eles formam qual ângulo? Formam esse ângulo aqui que eu pintei, não forma? Esse ângulo é de 90 graus? Não. Então, que tipo de reta é essa? Elas são retas o quê? Oblíquas. Elas se cruzam e formam um ângulo diferente de 90. Então, as retas R e T são o quê? Oblíquas. Lembrando, reta oblíqua, elas se cruzam e formam um ângulo diferente de 90. Reta S e U. As retas S e U, elas se cruzam, mas elas formam um ângulo de quanto, turma? Um ângulo de 90 graus. Então, elas são o quê? São retas perpendiculares. Perpendiculares. Por quê? Elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Tudo bem? As outras letras é a mesma coisa. Você tem que ver se elas são paralelas, se são oblíquas ou perpendiculares. Lembrando, paralelas são aquelas que não se cruzam. As oblíquas, elas se cruzam e formam um ângulo diferente de 90. E as perpendiculares se cruzam e formam um ângulo de 90. Continuando a nossa correção, vamos para a página 139. Vou fazer a letra B, tá bom? Número 1, letra A. Turma, eu só não sou muito bom em desenho, tá? Vou tentar fazer parecido. Aqui, 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 aqui. Eita. Turma, na letra A o que? Ele quer o quê? Número 1. Classifique cada polígono quanto à quantidade de lados. Em seguida, verifique se ele é convexo ou não convexo. O que acontece, turma? Pela quantidade de lados, um polígono tem um nome, ok? Se tem 4 lados, quadrilátero. Se tiver 3 lados, um triângulo. Se tiver 5, um pentágono. Quantos lados nós temos aqui? Temos 7 lados. Então ele é o quê? Então ele é um heptágono. Tá, professor, eu dei o nome. Mas como eu vou saber se ele é convexo ou não convexo? Ele é convexo quando acontecer o quê? Eu vou traçar uma linha cruzando eles e ele vai o quê? Tocar apenas em 2 pontos. Se qualquer linha que eu fizer nesse meu polígono e tocar apenas em 2 pontos, ele vai ser um polígono o quê? Convexo. Se tocar em mais de 2, não convexo. Então a letra A vai ser o quê? Um pentágono convexo. Ok, turma? Porque qualquer linha que eu faça aqui só vai tocar em 2 pontos na extremidade da minha figura. Já na letra B, acontece o quê? Ó, na letra B, ele é o quê? Ele é um polígono, ok? É uma figura fechada, formada por lados e linhas que não se cruzam. Quantos lados eu tenho? Ele quer nomear pela quantidade de lados. Eu tenho, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 lados, ele é o quê? Ele é um hexágono. Então ele é o quê? Ele é um hexágono porque ele tem 6 lados. Ele é convexo ou não convexo, turma? Todo ponto que eu passar ali, se eu passar em somente 2 pontos, ele vai ser convexo. Se eu fizer alguma linha ali que passe em mais de 2, ele vai ser não convexo. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Quantos pontos ele vai tocar? 1, 2, 3, 4. Tocou em mais de 2 pontos em alguma linha? E então ele é o quê? Não convexo. Lembra, convexo toca só em 2, não convexo, alguma linha vai tocar em mais de 2 pontos. Tudo bem? Só isso. Aqui é só falar o nome pela quantidade de lados e se é convexo ou não convexo. Agora na página 140. Número 3. Tá. Vamos lá, vou fazer a letra A. Vou tentar desenhar isso aqui, eu não sou muito bom em desenho, então vamos lembrando. Jesus Senhor.
Que desenho feio, que desenho feio. Vamos lá. Tentar que fique pelo menos decente. Da letra B. Vamos lá. Essas são as figuras. Ele quer saber o quê? Escreva o nome dos polígonos que podem ser identificados nas superfícies dos poliedros a seguir. Ele quer saber o quê? Nas faces desses meus poliedros, ele quer saber que polígonos nós usamos para fazer. Perceba o quê? Na parte de cima e de baixo desse prisma, eu usei o quê? Eu usei pentágonos. A parte de cima e de baixo não é um pentágono, não é uma figura com 5 lados. Então eu usei o quê? Eu usei pentágonos. E usei mais o quê? Na parte lateral eu não tenho retângulos. Eu não usei retângulos, então usei o quê? Quadriláteros. O que são quadriláteros? Figuras com 4 lados. Exemplo, um quadrado é um quadrilátero, um retângulo é um quadrilátero, ok? Igual aqui, ó, nessa minha pirâmide eu usei o quê? Nas faces, perceba que aqui na lateral, nas faces laterais são o quê? São triângulos. Então eu usei o quê? Eu usei triângulos. E usei na base o quê? Um quadrilátero, que é um quadrado. E quadrilátero. Então eu fiz o quê? Vou botar no singular, né? Que eu usei um só. Então aconteceu o quê? Eu usei um quadrilátero, que é um quadrado na parte de baixo, na base. E nas faces laterais eu usei o quê? Usei triângulos. Então quais figuras eu usei? Triângulos e quadriláteros. Tudo bem? Então o número 3 está resolvida. Vamos para a página 141. 141. Número 6. Número 6 eu vou fazer a letra A e a letra B. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou colocar anotação, turma, para a gente ganhar tempo. Vamos lá, 60, 60. Turma, o que acontece? O número 6 está assim, ó. De acordo com as medidas indicadas, verifique se o polígono é regular ou irregular. Em seguida, classifique cada um deles quanto à quantidade de lados. Turma, lembra, para ser regular, todos os lados e todos os ângulos têm que ser iguais. Aqui todos os lados são iguais, mas esses ângulos são o quê? Diferentes, 45 e 135. Todos os ângulos não são iguais, só os lados são iguais. Para ser regular, todos os lados e ângulos têm que ser iguais. Como os ângulos não são iguais, esse aqui é o quê? Ele é irregular. Agora tem que classificar em relação à quantidade de lados. Quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4. Se tem 4 lados, ele é o quê? Ele é um quadrilátero. Igual aqui, ó. Todos os lados são iguais? Sim. Todos os ângulos são iguais? Sim. Então ele é o quê? Ele é um polígono regular. Por quê? Ele vai ser regular se todos os lados são iguais e todos os ângulos internos são iguais. E agora, em relação aos lados, que figura é essa? Tem 3 lados. Se tem 3 lados, ele é um triângulo. Ok? Mesma coisa vocês fazem na letra C e na letra D. Agora vamos para número 7. Vou fazer a letra A. A 7 está assim, ó. Nomeie os vértices, os lados, ó. Vértices, os lados e ângulos internos.
Vamos lá, turma. Os vértices são o quê? São os pontos, ok? Então, quais vértices eu tenho aqui? Eu tenho o vértice A, Azão, o B, o C e o D. Lembrando, o vértice eu represento com letras maiúsculas, ok? E agora, lados. Eu tenho um lado que começa em A e vai até o B, ó, lado A, B. Lembrando, sempre quando eu faço lado, eu faço um tracinho em cima, tudo bem? Eu tenho um lado B, C, que vai do B até o C, fazendo um traço em cima. Tem um lado C, que vai até o D, do C até o D, tracinho. E eu vou do D até o A. Então tem também o D, A. Lembrando, quando eu faço lado, a ordem não importa. Aqui pode ser AB ou BA. E ângulos. Turma, como é que é o ângulo? Eu quero fazer esse ângulo interno A aqui. Como é que eu faço? Eu escrevo meu A e coloco o chapeuzinho em cima, o circunflexo. Esse circunflexo significa o quê? Que é o ângulo do vértice A. Mesma coisa com o B, só coloco o circunflexo, com o C e também com o D. Tudo bem? O ângulo é o quê? Letra maiúscula e eu coloco o chapeuzinho. Quando eu coloco o chapeuzinho, significa o quê? Que é o ângulo interno. Se eu coloco o circunflexo aqui, que é o chapeuzinho, significa o quê? Que é o ângulo A. É esse aqui que eu pintei. O ângulo B é esse aqui que eu pintei. Ó. Tá vendo aqui? É o B com o circunflexo. Tudo bem, turma? E, por enquanto, turma, é isso. Terminamos nossa correção. Até a nossa próxima videoaula.